colocar na sintonia do aprendizado para mim, primeiramente, de sentimentos que normalmente a gente não fala ou não exercita. Mas não é porque a gente não quer, é porque a gente acaba até nem entendendo muito de que forma a gente sente, né? Quando a gente fala de perdão, a gente sempre fala o que é o perdão de fato. A gente vai falar de amor, o que é o amor de fato. E a gente verbaliza isso dentro do nosso campo, do que a gente conhece, e divide através da leitura do Evangelho, porque o Evangelho quer passar para a gente, não é assim? E aí, pensando hoje à tarde, quando a Jo me mandou a mensagem lá, eu já estava na sintonia de um livro, que ainda estou nele, na verdade, que é o Médiuns, de João Nunes Maia, e eu estava ainda ali lendo esse livro. Eu sempre gosto de à tarde folhear ele, e me veio a palavra piedade, que é algo que eu gosto muito de sempre consultar, porque eu tenho dúvidas sobre essa palavra. Às vezes me confundo, porque lá atrás já confundi piedade com dó, né? Percebe que caminham juntas, né? Então é legal a gente entender onde a piedade está dentro dessas braças, essas virtudes do amor. Então eu queria dar uma lida num trecho aqui do Evangelho, que é do capítulo 13, Instrução dos Espíritos, que é uma leitura muito bonita, muito gostosinha, assim, que eu queria dividir com vocês, e ela explica bem esse sentimento, e depois a gente fala um pouquinho dele, tá bom? A piedade. A piedade é a virtude que mais se aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai o vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são o bálsamo que derramais nas suas feridas, e quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais! É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma tenebrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesmo que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Então, quando eu falo de piedade, a minha mente, o meu sentimento, ele vai direto para aqueles irmãos que realmente estão naquela situação de nem eles saberem quem eles são, mas de tão grande a sua dor e tão grande estão enterrados dentro da sua culpa, daquilo que foram, jogados ao léu de si mesmo, à dor de si mesmo, e que muitas vezes, quando eu penso sobre isso, eu faço questão de partilhar aqui com toda a humildade do mundo, que eu já estive nesse lugar, de passar por um irmão desse e fingir que eu não estava vendo. Um fingir de eu não quero ver essa dor, eu não quero ver, me incomoda ver esse irmão nesse lugar. E aí a gente passa reto. E o medo deles estender a mão para você, para te pedir qualquer coisa. Então, assim, é muito importante que eu divida isso. Porque quando a gente passa por um momento desse, e aí a gente entende que nós erramos, fraquejamos, e que o Evangelho está aqui para nos ensinar, nos despertar, nos conduzir para o que é o amor de verdade, porque o amor não é aquele amor de olha, feliz aniversário, eu amo você, que convive comigo.
Parabéns para o meu chefe porque ele me deu uma promoção, então vou lá, amo o meu chefe por isso, né? Ou um presente que eu dou para alguém que eu gosto. A piedade, ela é a virtude, é um braço do amor universal, né? Então, quando eu olho para mim nesse lugar, eu falo, eu aprendi alguma coisinha. Porque hoje, quando a gente olha um irmão e tem essa piedade, tem um outro nome, não é uma compaixão, mas eu falo assim, eu me comovo com aquilo. Eu quero acolher aquele irmão, eu quero abraçar, eu quero saber no que eu posso ajudar. Essa é uma das situações, né, em que a gente trabalha a piedade. Mas a piedade também está em compreender que o outro está no tempo dele, no aprendizado dele, dentro do que ele está vivendo, seja de dor, seja de sofrimento, seja de não entender. Então, quando a gente se coloca à disposição do outro no auxílio, a gente tem que entender que a piedade, ela está onde? Aonde eu compreendo que nem sempre ele vai estar entendendo o que eu estou dizendo, ou ele vai estar querendo entender aquilo que eu estou fazendo naquele momento, porque ele está no momento dele. A minha parte cabe o que orar, vibrar por ele, auxiliar no que eu posso, seja com uma comida, seja com uma palavra, seja com um sorriso, com um abraço. Me colocar à disposição nas minhas preces, para que eu tenha força para perdoar, para ouvir, para acolher. Acho que piedade tem muito a ver com acolhimento, né? Acolhimento do que o outro é, acolhimento do que o outro sente. E às vezes nessa prece com nós mesmos a gente percebe, a gente sente, porque todos nós temos a centelha do amor divino, da piedade dentro de nós. Ela está lá, só que é exercício como tudo na vida. Me apiedar do outro, acolher o outro, ter compaixão pelo outro, é exercício diário. E é com quem mais precisa, com quem está lá na rua, com quem está no choro profundo, com quem errou. É com quem errou também. É nos acolher, ter piedade de nós também, porque a gente erra, e a gente erra feio, a gente erra grande. E olhar para os nossos erros com piedade, na certeza de que somos assistidos, e que a hora que a gente estiver pronto, com o coração aberto, a gente vai receber o auxílio necessário para que a gente entenda e se perdoe, e perdoe o que o outro nos fez. E consiga olhar para aquele irmão que está ali e acolher, e abraçar, e saber do que ele precisa, e colocar ele nas mãos de Jesus junto conosco. Então, assim, o que eu posso partilhar de piedade, quando eu paro para pensar, é quando eu me coloco num momento da minha vida em que eu não soube acolher, em que eu não soube entender, em que eu corri do outro para não ajudar porque eu não queria ver. E aí hoje, quando eu olho para isso, eu falo, nossa, como é bom aprender, e como é bom sentir que você pode ser luz na vida de alguém, que você pode ajudar de todas as formas, porque existem várias formas de ajudar. Existem várias formas de exercer compaixão e de exercer piedade, né? Então a gente não tem medo de acolher quem precisa na hora que precisa. Sempre pedir para a espiritualidade, assim, me dá a força que eu preciso, me faça enxergar o momento em que eu posso ser piedoso. Porque a gente não entende também como ser piedoso. Mas se a gente pede, se a gente se coloca na sintonia da piedade, a espiritualidade amiga vai mostrar a situação certinha em que a gente vai exercitar aquilo e que aquilo vai encher o nosso coração de alegria e a gente vai chorar junto com quem está sofrendo, a gente vai se emocionar com quem se emocionou com aquilo, a palavra amiga vai vir na sua boca, você vai ser inspirado e a piedade, a compaixão e o auxílio vai acontecer. Então é simples, eu não tenho nem muito o que dizer em relação a isso. Mas quando eu olho hoje coisas que acontecem na minha vida e as pessoas que passam por mim, me auxiliando, tendo piedade do que eu sou e dos meus erros, e que eu vejo que eu também consigo exercer isso com o outro, eu me sinto feliz.
eu me sinto emocionada, eu me sinto bem, sabe? Queria poder fazer mais. Então eu peço todo dia a espiritualidade que nos dê força para saber e entender o que é a compaixão, o que é a piedade pelo outro, pelo erro, pelo sofrimento, pela dor, pela ignorância. Porque eu acho que a parte mais difícil no exercício da piedade é entender a ignorância do outro. E não é a ignorância do ignorante, não, é a ignorância de não saber, de não entender. E a gente quer falar, quer que a pessoa enxergue, mas a pessoa está num outro momento. Então a gente acolhe o momento dela também. Pede por ela, ora por ela. Deseja o bem, que ela acorde, que ela desperte daquele sofrimento, daquele vício, daquele nervoso, daquele coração endurecido, né? Que eu acho que é o mais difícil. É pedir e entender quem tem o coração endurecido pela ignorância, né? Então tem um trecho aqui desse livro Médiuns, de João Luiz Maia, que é muito humilde na fala e que eu acho que se encaixa muito dentro disso. Antes de falarmos com alguém, pensemos um pouco na alegria e façamos com que nossos lábios vibrem essa virtude, direcionada pelo coração. Antes de fazermos alguma coisa em benefício do próximo, não nos esqueçamos da alegria, pois ela é uma mágica excelente que acompanha os nossos feitos, muitas vezes sem que saibamos. Antes de escrevermos algumas linhas para alguém, meditemos na alegria, que com o assunto estaremos transmitindo felicidade aos outros. Somente com o exercício dos exemplos citados poderemos confirmar essa verdade, mas nunca sairemos desses caminhos que a vida e as experiências nos ensinam. Não custa dinheiro sonante, mas custa tempo e boa vontade. Não é doação de Deus para algumas criaturas, mas é herança para todos. Não nasce de conchavos egoístas, mas é produto do amor universal. Então, quando a gente fala de piedade, caridade, acolhimento, amor, é algo que todos nós podemos exercitar em vários momentos da nossa vida, porque todos nós passamos por dores, por erros, por desvios. Todos nós estamos ainda trabalhando nossas imperfeições. Então, que possamos nos acolher e acolher o outro com esse entendimento, que a piedade nos coloca no lugar, principalmente de acolhimento a nós, quando acolhemos o outro, quando entendemos o outro. É isso que eu queria dizer, com muita humildade, com muito carinho, e me colocando nesse lugar mesmo, de quem hoje é agradecida por passar pelas experiências que eu passei de ignorância e de endurecimento, que hoje me fazem reconhecer o pouco que é o muito para alguém, ou muito ou pouco do outro que é muito para mim, tá bom? E que isso possa alcançar o coração de todos nós, que a piedade seja um exercício constante diante de tudo que o mundo oferece para a gente de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, muito obrigado pela partilha, que possamos aproveitar os fluidos dessa casa no dia de hoje, que cura, que equilibra e que renova. Deus nos abençoe, muito obrigada.